programa Carmen Flores com você de hoje volta com a presença da doutora Ana Cristina Kremer, que vem de Pelotas para nós, inclusive mandar um beijo grande para Pelotas, para os nossos clientes de Pelotas, para os pacientes da doutora Ana e para todos vocês aí em Pelotas, que são pessoas maravilhosas. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Obrigada pelo convite. Espero poder, então, tirar as dúvidas e falar um pouco sobre cirurgia plástica em geral e implantes de prótese mamária. Silicone, né, Carmen? Sonho de consumo da maioria das mulheres, né? É verdade. Visto que é a segunda cirurgia, né, mais realizada agora, doutora? Segunda mais realizada em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Primeira? Lipoaspiração. Se puder conjugar, melhor, né? Fazer as duas, melhor ainda. As duas cirurgias objetos de desejo, digamos assim. São duas cirurgias que podem ser feitas juntas? Podem ser feitas juntas. Com tranquilidade. Doutora, então vamos falar um pouquinho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma avaliação quando deseja colocar essa prótese de silicone. Tem alguma contraindicação? Período de recuperação que a gente já quer fazer e sair lindas e maravilhosas e retomar a vida normal, né? Mas tem um tempinho aí. Tem. Inicialmente a avaliação é a consulta médica com toda a anamnese, que é a conversa que se faz com o paciente a respeito de toda a sua história médica, sua história pessoal, história familiar, a avaliação no exame físico da estrutura da paciente, do biotipo, do peso, do desejo que ela tem de colocar o implante e por quê, qual o motivo, porque às vezes o paciente quer somente colocar o implante e tem uma mama caída e volumosa. Isso é uma boa pergunta, porque realmente... caída e volumosa, eu vou colocar um implante, quer dizer, eu vou aumentar o volume dessa, eu vou piorar a situação. Vai agravar Exatamente. Ainda. Então, por isso que essa anamnese com o exame físico é tão importante para que a gente possa escolher a cirurgia e o implante adequado. E até esclarecer o paciente, né? Esclarecer. Nesses casos, doutora, quem tem uma mama flácida já caída, né, que tem que só o implante não vai ajudar, qual é a recomendação? Se a mama tiver volume e for caída, ela pode ser feita uma mastopexia ou uma mamoplastia para levantar essa mama, para retirar o excesso de pele e de volume. Nesse caso, não seria necessário um implante de silicone. Só com essa harmonização da mama, digamos que a mãe que tem filho, que amamenta, normalmente o seio fica, né? Flácido e caído. É normal, meninas. É uma coisa natural de acontecer com toda a maioria, eu acho que é todas, né, que amamentam, a mama cai, né? Sim. E então, nesses casos, nem sempre é necessário o silicone. Nem sempre é necessário. Agora, existe um pensamento mais, digamos, recente, tá, que a gente vê nos congressos, em que se poderia associar o implante de silicone. É que ultimamente se tem tido o pensamento de, além de reduzir a mama, de levantar e tirar o excesso de pele, se pode colocar uma prótese de silicone. Mas não é a mesma prótese, digamos assim, com relação às suas características, da prótese que aumenta a mama. Seria uma prótese que iria dar uma melhor base para sustentar o busto. Exatamente. Então tem um resultado muito bom. Está se utilizando bastante, está sendo muito falado nos congressos, nos últimos congressos, e tem sido muito bom, fica muito boa a cirurgia também. E também pode ser colocado, perguntas, né? Estou perguntando, doutora, mas pode colocar também, porque às vezes a mãe amamenta e a mama fica caída, mas ela tem a mama pequena. Aí dá para pôr também. Tá. Aí faz a estruturação dela e coloca o silicone também. Sim, aí é uma outra situação. Por isso que é importante a consulta. Porque a gente tem que ver o que a paciente quer e tem que analisar e observar e fazer o projeto, digamos assim, né? Do que vai ser feito na cirurgia junto com a paciente. O que tu gostaria? Sim, porque uma coisa é o desejo do paciente. Ele vai te colocar o que está incomodando, né? E tu vai entrar com a parte realmente de esclarecimento, né? Do que é o melhor para ele, que muitas vezes a gente nem sabe, né? Essas opções que tu desse, por exemplo. Essa, por exemplo, eu não sabia. Eu também. Eu já me enquadro nessa nova modalidade que tu falou. Eu achei super interessante a questão de sustentar o busto. Porque se tu já tem um busto um tamanho que tu goste, né? E aconteceu a situação de ser mãe, e ele ficou um pouco caído, um pouco flácido, que é uma situação bem comum, ter essa opção. Tem essa opção e fica muito bonito.
Perfeito. Vamos dizer assim, eu coloco 250 ml, uma menina, e aí se passar um tempo ela quiser trocar e mudar, tem que ter a questão essa do bom senso também, né, doutora? Sim, desde a escolha da primeira prótese, do primeiro implante, já se avalia o tamanho do tórax. Como é que a gente avalia? Vê o tórax como um todo, depois o hemitórax e o tamanho da base do implante para preencher aquele hemitórax. Então, a partir daquilo, a gente já pensa, bom, esse tamanho fica bem para ti. Geralmente, as meninas pedem, eu quero maior. Mas a gente diz, olha, isto é o máximo que poderia ser colocado neste momento, e isto é o mínimo, por enquanto. Mais adiante, quando a mama ficar flácida, porque vai ficar, se amamentar, alguma coisa, a gente pode modificar, pode mudar? Pode. Mas assim, o máximo que ficaria bem por enquanto é esse volume. Então a gente conversa bem, os pacientes entendem, compreendem bem assim. Se nós formos ver pelo fabricante, as próteses têm uma durabilidade eterna. Mas atualmente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela pede que a cada 10 anos seja feita uma revisão da prótese e de preferência seja feita a troca da prótese. Nós temos um período de acompanhamento dos pacientes que colocam a prótese, não coloca e vai embora, nunca mais vejo. Então nós acompanhamos no primeiro ano de colocação, no terceiro ano e com 10 anos. Porque com 10 anos a orientação é que se troque. Mas sempre tem que ser reiterado, olha, você tem que retornar em 1 ano, depois tem que retornar em 3 anos, porque mesmo tendo esse laço e essa amizade, os pacientes às vezes esquecem. Em 15 dias, se não fizer, não levantar peso, não elevar os braços, não dirigir, eu sempre brinco que no 16º pode sair pulando. Tá liberada. Tá liberada, porque elas estão super bem. Que acontece muito, Carmen, a gente achar que tá bem, né? Tô bem, tô me sentindo disposta, tá tudo certo, e aí tu começa a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e com certeza dá problema, porque o organismo da gente tem um tempo, né, para se recuperar, tem que respeitar. Doutora Ana, a parte de incisão, de corte, digamos, que as pessoas sempre, vou fazer um enorme do corte, porque existia aquelas cirurgias mais antigas, mas hoje não, hoje para colocar a prótese, o corte que vai ali é muito pequeno. Como é que funciona? Como é que é mais usado hoje? Como é que a senhora usa mais? Na verdade, existem 3 tipos de incisões, 3 locais para fazer incisão. Na areola, na axila e no sulco mamário. Então, depende da prática e da escolha de cada cirurgião para a incisão. Tá? Eu, por exemplo, prefiro a do sulco mamário. Eu acho que é uma incisão anatômica, que você abre ali e vai bem embaixo da glândula, não altera em nada o tecido glandular, tecido mamário, e só coloca a prótese por ali. O tamanho da incisão é entre 4 e 5 centímetros. Para próteses maiores, por exemplo, 300 cc, e com 4 centímetros é difícil de colocar. Então, 5 centímetros, perfeito. 5 centímetros de incisão, resolvido. Com menos disso, 4 centímetros também resolve. A gente não pode forçar muito a prótese, nem modificar a sua estrutura, porque isso provoca quebras na estrutura da prótese que pode modificar o seu resultado mais posteriormente, digamos assim. Existem modelos de prótese? Sim, as próteses elas podem ser redondas e podem ser as próteses em gota, que é a famosa prótese de Pitangui. Eu ia dizer que era pera, já imitei. Que é tipo o formato da mama. Tá? O que é mais utilizado atualmente? A prótese redonda, porque ela tem um excelente resultado, formato muito parecido com a prótese de Pitangui. E aí o médico avalia qual tipo de prótese, modelo fica melhor para o paciente? Tudo depende assim do quanto o médico trabalha com aquela prótese, da experiência, do gosto. Né? E também o que o paciente vem pedindo, eles vêm pedindo? Geralmente o paciente não conhece. Alguns perguntam, como é que é a prótese de Pitangui? Então a gente explica que é aquela que tem o formato da mama. Ela é uma gota, na verdade, ao contrário da redonda. Né? Mas isso com relação ao formato da prótese e ao seu diâmetro. A gente tem que considerar também a altura da prótese. O quanto ela vai aumentar antero-posteriormente, que é isso que vai dar projeção à mama. Então, existem diferentes alturas. A gente tem o perfil médio, o perfil baixo, que já não seria para aumento mamário, o perfil médio, o perfil alto e o perfil super alto. E aí também modifica o formato da mama. Então, tem que ser avaliado também o tórax do paciente.
resultado. É todo uma estratégia para escolher a prótese ficar certa. bela. Para chegar lá, né, doutora? Nós falamos muito que as jovens, cada vez mais cedo, querem colocar o silicone. E as mulheres mais maduras, doutora, procuram muito? Procuram bastante. E nelas, na verdade, como já tem a questão da pitose mamária, que é a mama caída, pela modificação da textura da pele, da derme, pela ação da gravidade do tempo, geralmente se faz mamoplastia, que seria a mastopexia, com a colocação da prótese. Então se retira o excesso de pele, se coloca a prótese, e aí tem várias técnicas para deixar a mama bem bonita. Linda. A gente está falando bastante de prótese, nós estamos falando daquelas que colocam o seio e as que tem a mais, que tem muitas meninas, inclusive, mulheres, que às vezes são magras, têm um corpo bonito e tem o seio grande demais. Isso também inclusive dá problema de até a postura. A postura. Isso também é um caso bem comum, digamos. Bastante comum, sim, bastante comum. Daí seria o contrário, então seria a plástica mamária redutora. Nós vamos trabalhar para reduzir o tecido glandular mamário, adiposo e retirar o excesso de pele. Diminuir a mama, mas deixá-la com um aspecto também bonito. Melhora no todo, não é só tirar, né, doutora? Exatamente, não é só tirar e ficar com um pouquinho de mama, não. Porque normalmente quem tem a mama muito grande, ela fica um pouco caída pelo peso, né? Então tem que fazer o ajuste para deixar ela... Aí, logicamente, não precisa próteses e vai ficar uma mama maravilhosa, né? Porque aí vai diminuir, vai ficar do tamanho correto e vai ficar firmezinha. Fica. Isso? Isso. Esse é o sonho. Quanta gente que tem. Tirando ou colocando, não é, doutora? O importante é a gente chegar no resultado desejado, né? E cada vez mais as técnicas têm se aprimorado, né? Sim. Melhor para nós, né, amiga? É verdade, porque nós mulheres estamos sempre querendo melhorar a nossa vida, né? Principalmente a beleza, né? Mas a gente queria agradecer a doutora Ana Cristina realmente pela aula que ela nos deu aqui. O consultório da doutora Cristina é em Pelotas, né? Está o endereço e o site aí, tem o Facebook também, né, doutora? Está tudo aí no site que na tela que vocês estão vendo. Agradecer a senhora por ter vindo nos dar essa aula de conhecimento aqui e vamos ficar belas mulheres, né? Que eu acho que não tem nada melhor que deixar um seio. Quem não gosta de um seio lindo, né? Bonito, não né? só nós mulheres, como os homens, né? Todo mundo, né? Diz que o desejo de consumo das mulheres é ter um seio bonito, mas dos homens é de olhar um seio bonito, né? Muito obrigada. Imagina, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada mesmo pela sua presença. Um beijo grande, nós nos encontramos no próximo programa. E sábado que vem tem mais. Carmen Flores com você, um beijo.